Olá, gerente de projeto sustentável avançado, nosso GPSA, e agora com a IA, GPSA avançado inteligente, né? Esse é o curso, sejam bem-vindos ao curso ESG mais PM mais IA, gestão de projetos sustentáveis inteligentes. Então, juntando a melhor dos três cenários da gestão de projeto do PMI e outras instituições, APM, IPME e todos os órgãos internacionais de gerenciamento de projetos, também as melhores práticas da sustentabilidade do ESG, né, do meio ambiente, governança e social, e agora trazendo aí a inteligência artificial generativa para nos auxiliar a gerenciar, né, essa multifacetado que a gente vive e trabalha e produz projetos em ambientes sustentáveis cada vez mais complexos no cenário pós-Covid, da pandemia, das mudanças climáticas, geração de gases de efeito estufa e esse mote, né, Net Zero 2050, tudo isso sendo desafio para o gerente de projeto equilibrar, né, todos esses pratinhos do ESG junto com a governança social ambiental, o gerenciamento de projetos, nada mais justo que uma ferramenta fantástica que é a inteligência artificial generativa, se bem aplicada, né? Ela precisa ser bem aplicada, e aí vamos trazer todas as técnicas. Então, vamos lá, o nosso conceito de inteligência artificial regenerativa, né? Nosso IA-Gen, na aula número 1. Na aula 2, os tipos de IA e as suas anomalias. O 3, os padrões de IA e regulamentações. Depois, o 4, a IA na gestão de projetos, e aí os gerentes de projeto, PMOs, etc., bastante aí, né, no momento aí, bem ansioso para saber, né, o que vai acontecer com o futuro do gestão de projetos, gerenciamento de projetos. Vamos falar na aula 4. Na aula 5, a segurança e a proteção da IA, que é muito importante, toda a parte legal da cybersecurity, LGPD, regulamentações novas que estão acontecendo no cenário global e nacional. E na aula 6, os novos desafios e exemplos da IA no GP. Isso tudo na parte de introdução e conceitos de IA. Depois vamos entrar em cada parte, né, dos 49 processos do PMBOK 6, mostrando qual é a melhor IA para cada gestão de projetos. E agora vamos fazer o projeto propriamente dito, sem go horse, sem, né, eliminar ou estimativa de cada processo dos 49 processos, isso para os projetos em cascata. Vamos usar a IA também no projeto da inteligência artificial para os projetos ágeis, as metodologias de IA já bastante desenvolvidas do Scrum e assim por diante, do Prince e outras técnicas do Kanban, e também a IA para os projetos híbridos, utilizar a melhor IA para cada fase dos projetos, do conceito do IPA, do FEA1, do projeto conceitual, do FEL2, do projeto básico, do FEL3, do projeto executivo de implantação, e aí, né, alguns falam FEL4, o comissionamento propriamente dito, podemos usar a IA para isso, e aí por diante o FEL5, que é justamente a operação e manutenção e os revamps, né, do projeto, de um mega projeto. Veja então que a gente pode usar a IA nas fases diferenciadas do projeto, podemos usar a IA para as disciplinas e principalmente a IA para a integração de tudo isso com ESG, do programa, do portfólio de projeto e das metas organizacionais. Então, ela é o grande aglutinador, né? Utilizamos a IA específica para as disciplinas específicas e a IA integradora para o todo. E aí sim o GP vai ser o grande maestro da utilização da IA em tudo isso. 80% esforço IA,
20% inteligência natural, inteligência humana na maestria, na organização. E desta vez, então, podemos gastar bastante esforço no planejamento de uma maneira veloz, ágil e rápida com o uso da IA. O que os latinos pouco utilizam, né, na área de planejamento, vai muito para a execução, para o fazejamento, e agora não vamos poder usar a IA justamente então para o planejamento das etapas, uma etapa que é super importante, agregadora de valor, que pouco, com muito esforço intelectual de simulações, de cenários e de respostas que a IA em segundos, né, vai poder trazer isso para a gente. Então, bem-vindo IA ao gerenciamento de projetos, a IA generativa, que vai nos trazer muito mais qualidade, detalhamento, integração, velocidade, produtividade, eficiência eficaz ao gerenciamento de projeto, ao gerenciamento de programa de portfólios, alinhado com os valores estratégicos de maneira rápida, integrada, né? Menos projeto Go Horse, projeto muito mais qualidade. Então, seja bem-vindo à IA. Então, o conceito da IA que falamos tanto, o que é a inteligência artificial? Ela é nova? Não, ela já é antiga, né? O pessoal já utiliza esses conceitos, vem da década de 50, sempre se buscou a ter um super, hiper, ultra computador que se assemelhasse aos conceitos, à mente humana, que pudesse, né, fazer então, e inclusive os esforços repetitivos. Então, já utilizamos a IA em muitas tecnologias, em muitas IoTs, né, que na internet das coisas, né, muitos equipamentos já vêm com a sua IA embarcada. A rede Magazine Luiza usa a IA muito bem, né, para o hábito e os consumidores dentro da sua loja ou no seu marketplace e assim por diante, né? Os celulares, os smartphones já vêm com inúmeras IAs embarcadas, IAs nas câmeras, IAs nas falas, na voz, né? O que haja vista, então, as empresas alfabeto, a Amazon, a Google, né? A Meta e assim por diante, são megas empresas que já utilizam a IA há muito tempo. Mas então, por que da agora, desse grande mote da IA, que só fala em IA, IA, IA? Foi por causa, né, desses investimentos bilionários que a Microsoft fez junto, né, com o chat GPT, com a, né, que liberou, né, um estudo do estudo americano, né, dessa corrida americana, né, contra a China para domínio do cenário global até 2030. Os americanos viram que estavam com grandes dificuldades nesse mundo industrial, que a China estava à frente, resolveram então mudar a sociedade, mudar o pensamento, mudar a tecnologia. Estamos numa nova era, a era da informação, da comunicação e da inteligência artificial. A liberação então, né, do chat GPT, utilizando como base, então tudo isso é uma nova verdade e isso foi, né, se espalhou em todas as áreas do conhecimento, em todos os setores econômicos, não diferente para o gerenciamento de projeto, não diferente para a área do ESG, da sustentabilidade. Então, a inteligência artificial é uma tecnologia que ela é capaz de simular com uma velocidade absurdamente rápida capacidades cognitivas humanas nas máquinas. Então, um grande prédio lá, né, que temos lá, então, da OpenAI, temos um grande prédio, né? Temos uma parte física, os grandes computadores e assim gerados, né? Pelas empresas, que então conseguem aproximar todo o conhecimento, né, já existente, colocando na inteligência da máquina, né, todo o conhecimento humano ali da Wikipedia, da Google, Google Search, tudo que estava ali armazenado, do Bing e etc., né, utilizado, então, colocado numa escala global, que foi o chat GPT-3,
e aí agora já estamos em outras gerações, hoje estamos falando no chat GPT-4 e já em breve, certamente, né, hoje em setembro de 24, então a velocidade com que acontece são exponenciais, terabytes e muito mais que isso, né? Então, rapidamente, vamos ter que já atualizar o próprio curso. Hoje estamos falando, muito provavelmente, em janeiro de 25, vamos ter outras informações. Então, a capacidade da inteligência artificial de se assemelhar à capacidade cognitiva humana na máquina, uma velocidade altamente estrondosa e uma base de dados gigantescas, né? O que promoveu e agora tudo isso? Primeiro, né, o uso da inteligência artificial foi vindo de as informações numa escala global. A gente vai interagindo, são bilhares de aparelhos desses interagindo, né, online, trazendo informações de hábitos de consumo, trazendo informações diversas, né? Isso tudo, então, trazido uma capacidade espetacular da OpenAI, né, e dos computadores gerados, trazer tudo isso de uma maneira fantástica, disponibilizando tudo isso de uma maneira, o que vai trazer então uma força de trabalho moderna, gerenciar grandes volumes de dados e aumentar as produtividades. O mais importante é isso, aumentar as produtividades. Na veia, você aumentando produtividade, você na veia está sendo mais sustentável, né? A IA vai muito bem nisso, nas produtividades, entrar nas ineficiências logísticas, por exemplo, no caso brasileiro, quanta ineficiência logísticas temos, né? De perda de tempo em filas, de tráfego de produtos do agrobusiness e assim por diante, ter as melhores, né, eficiências, colocar a máquina no lugar certo, no tempo certo, e assim por diante, gerar informação de dados em online, de uma maneira enorme. Então, a IA veio para somar, ajudar a gente nessa grande missão das mudanças climáticas também. Só na produtividade, como estamos falando, na melhoria logística, na veia ela já é sustentável. E aí, quais são, então, né? Aqui é um curso básico, depois nós vamos ter aula, nós vamos entrar, né, no Infinity da PMI e tantos outros aplicativos, tá ok? No PMoto, vamos entrar em inúmeras, né, oportunidades nos melhores IAs também do ESG, tudo aqui no curso da Project Market. Então, quais são os elementos chaves da IA? A percepção, a previsão e o planejamento. São chamados os 3 P's da IA: percepção, previsão e planejamento. Justamente o que fazemos de uma maneira muito intuitiva como gerente de projetos, passaremos a fazer de uma forma mais automatizada e aí menos go horse e mais qualidade. Percepção é a capacidade de compreender o ambiente e processar dados. Nossa mente é fantástica, ela é capaz de processar dados, mas numa massa extremamente volumosa, num projeto complexo onde temos multi-stakeholders dos mais variados, ONG, bancos, seguradoras, sociedade civil, entidades de classe, comunidades de bairro, rádio, TV, né, noticiário, mídias sociais, os stakeholders internos, né, os usuários, clientes, cadeias de fornecimentos, materiais, todos os nossos fornecedores, etc. A energia, fornecedor de energia, etc. Ter tudo isso, mais a regulamentação, implementação, normas, né? Atender a tudo isso de uma maneira instantânea com essa massa enorme de dados, isso o gerente de projeto não consegue, por melhor que seja a sua experiência. Obviamente, ele é um grande tomador de decisão, né? Só que muitas vezes fazemos no sentimento, no feeling, e não processamos os dados de maneira adequada. Não à toa, 2/3 de projetos não têm a sua
entrega garantida de prazo, custo, qualidade e assim por diante. 2/3, que acreditamos que esse número é até maior, 80%, se não quase 85, 90% dos projetos não atingem os seus reais objetivos. Ele, de alguma forma, ele é alterado o seu escopo, de alguma forma, ele é postergado o seu prazo de entrega, divide em etapas e vai entregando em partes, isso vocês conhecem muito bem, ou estoura em custo, ou utiliza toda a contingência e etc. Isso é a percepção que temos. Com o uso da IA, imagine todos os stakeholders à sua mão, você conhecendo, gerenciando, sabendo atuar, a melhor forma de comunicação, tempo certo, a hora certa, de onde isso, uma tendência de aumento de custo de uma área, do fornecedor de insumo, de concreto, de aço, de insumos, óleos, né, etc., combustíveis e assim por diante, você antecipadamente podendo fazer simulações, você vai saber gerir muito melhor, negociar melhor os seus fornecimentos, dos seus materiais, do seu insumo, do seu projeto, atuar então. O segundo mote é a previsão, a previsibilidade. Reconhecer padrões e estimar eventos futuros, reconhecer padrões. Imagina essa massa de dados toda entrando e ele reconhece padrões, ele faz por clusters. Ele fala, puxa vida, a gente percebe que vai ter um momento mais inflacionário daqui a 3 meses. Por quê? Porque a gente está vendo um aumento do consumo e está vendo um aumento de preços, por exemplo, nos insumos dos combustíveis e assim por diante, como uma tendência. Então, vamos adquirir alguns produtos antecipados, estocar, vai valer a pena, etc. Sim, não. Tem uma tendência de um certo fenômeno de mudança global, etc., como a gente tinha previstos. Então, a IA vai trazer tudo isso, maior previsibilidade de uma maneira instantânea para o seu processo de tomada de decisão. O GP vai ser realmente um administrador, né? Vai parar os go horses, os achismos e vai tratar os dados, receber essas informações e de todo o seu portfólio, não apenas de um projeto, você PMO, gestor do conjunto de portfólios, vai ver seu portfólio com mudanças, por exemplo, poderíamos fazer simulações, né, da entrada de um, né, que se não ocorra uma nova pandemia, como é que isso está a tendência, o que isso vai ocasionar para cada projeto, o seu conjunto de projetos, de portfólios em determinados setores, determinadas áreas, países, locais e assim por diante. Então, isso tudo é importante. E o terceiro P, que é o planejamento, né, que os países do primeiro mundo fazem bem, utilizam o prazo certo de planejamento, alguns 50%, alguns 2/3 do tempo do projeto em planejamento e depois na execução rapidamente. Isso, obviamente, depende da escala, do tamanho do projeto, etc. Mas no Brasil se quer 10, 20%, 25% de etapa de planejamento, olhe lá, hein? É feita e depois vai para o Go Horse, vai para o fazejamento sem percepções e aprendizagens dos projetos anteriores, tomadas de decisões, ou seja, fazer o tempo certo, na hora certa, o planejamento, né? Fazer então toda a descrição da etapa do projeto, né, de planejamento do FEL 1, do FEL 2, do IPA, ou a etapa do planejamento do PMBOK, tudo direitinho, numa velocidade rápida, estrondosa, não é para gastar, vamos gastar o mesmo tempo que gastamos hoje em planejamento, mas com uma qualidade muito maior, muito mais assertiva, com uma base de dados muito mais inteligente e equipe de projetos reduzidas e podemos então fazer isso no portfólio. Então, os 3 elementos chaves que a IA veio para nos ajudar é a percepção de eventos futuros, a percepção da capacidade de compreender o ambiente multicomplexo nesse mundo VUCA e BANI que vivemos hoje em dia, para processar dados numa maneira veloz, instantânea, na mão do GP, na mão do PMO. E a previsão,
fazer cenários, cenários de risco, matriz de risco, fazer simulações de uma maneira espantosamente rápida e falar se isso acontecer, ou impacta tanto no projeto, ou impacta tanto no portfólio ou na empresa, se determinada coisa acontecer, o que vai acontecer, uma guerra Rússia-Ucrânia, o que pode impactar no projeto, no portfólio, no programa e assim por diante, e principalmente o terceiro P, utilizar, né, para valer a IA no planejamento, na elaboração do seu Project Charter, né, das premissas do projeto, das constraints, né, com as restrições dos seus assumptions, das suas premissas de projeto, descrever, fazer a sua EAP de uma maneira rápida, instantânea, bem feita, a sua matriz RACE, quem vai ser o responsável pelo quê, na parte de qualidade, então, os objetivos, as descrições dos produtos, coisa que praticamente quase não elaboramos, etc. E aí vai para a parte de aquisições sem essas etapas muito bem definidas, e depois passamos a gerenciar conflitos e crises com nossos fornecedores, reuniões de negociações. Nós estamos abominando que isso não vai ser importante, com certeza sempre será importante, só que o gerente de projeto ele vai ter mais tempo, mais prazo para poder fazer isso. Ele vai fazer a parte braçal, hard, que não fazia, ia no Go Horse, vai receber dados, o que está pensando, né, a sociedade sobre o meu projeto, o que está pensando o governo, as restrições, novas normas, novas regulamentações, novas restrições do projeto e poder isso fazer com maestria. Esse é o 3P que preconizamos que o IA vai ajudar o gerente de projeto. E aí, pô, mas IA, o que é IA? A IA são dois tipos, assim, de uma maneira macro, bem simples. A IA geral, que é o chat GPT. Você vai lá, se você digitar de qualquer maneira, ele vai poder até alucinar e trazer respostas não muito úteis para o gerente de projeto, deixar o gerente de projeto até mais perdido. Essa é a IA geral. Generalizar o conhecimento, adaptar e desenvolver. Então, obviamente, tudo que foi colocado do Wikipedia está lá. Se digitar lá, vai sair um Wikipedia para você, mas isso é para usar como processo de tomar a decisão? Não necessariamente. Quando você tem dúvida sobre alguma coisa, você pode usar a IA geral. Mas a IA estreita, essa sim, essa é diferenciada. Por exemplo, o Infinity do PMI, ela é estreita. O Piemoto também é uma IA estreita, e tantas outras que vamos citar aqui, né? O Sofia também é uma IA estreita. Então, são várias IAs estreitas que vamos utilizar, mostrar o uso aqui no nosso curso, que aí sim, esses chatbots com uso de prompts inteligentes vai ajudar o GP, o PMO no gerenciamento de projeto. E a parte, então, automatizada do reconhecimento facial é sensacional. Por exemplo, o time de segurança, para o time, né, saber onde está cada recurso humano dentro do seu projeto, né, e aí eliminar os riscos, né, de segurança do seu projeto, os riscos ambientais, e saber também com reconhecimento facial se o recurso está bem alocado. Então, às vezes está com excesso de recurso num lado e não está nem no caminho crítico do seu projeto. A IA vai falar: puxa, você tem um excesso de colaboradores, sei lá, no canto B da empresa, na construção lá, né, da termoelétrica, estão lá, por exemplo, lá no pipe rack, etc., mas o caminho crítico estava em outra parte. Imagina a IA generativa falando isso para o GP, né? Seus recursos estão mal alocados com reconhecimento facial. Fantástico, né? Aí, pô, rapidamente o controle fala: o que está acontecendo? Os recursos não estão no caminho crítico, a atividade crítica não está sendo executada porque está com falta de recursos através do reconhecimento facial. E tantas outras do IoT,
né, saindo então na inteligência das coisas, saindo então nos equipamentos, sabendo a produtividade de cada equipamento, a locação que está fazendo. Imagine no agrobusiness que os equipamentos estão espalhados, né, em hectares, né? Então você sabe onde que está tudo, etc. Então o GP vai receber todas essas informações na palma da sua mão, ali no seu smartphone, obviamente, com tudo muito bem feito, senão vai receber informações erradas, vai tomar decisões erradas. Então, preconizamos uma IA inteligente, bem integrada, bem dimensionada, com recursos certos, então a IA estreita no lugar certo, a IA geral no lugar geral. Então, são esses conceitos, e porque tudo isso acontece, e aí a IA faz o seu PDCA infinitesimal, que é o Machine Learning, tudo conhecimento de máquina. Justamente falamos, né, o chat GPT da OpenAI aprendeu lá, né, por volta de 2019 a 2023, alguma coisa desse sentido. Então, essas informações que você tem, se entrar na versão gratuita do chat GPT, você vai pegar informações de 2 anos atrás. A versão 4 já traz informações mais modernas, né? E os chatbots personalizados, e aí então vai trazer informações cada vez mais. A capacidade de aprendizagem das máquinas é exponencial, quase inimaginável, é muito rápido. E aí então, né, cada vez mais a OpenAI e outras estão colocando essa capacidade de aprendizagem de máquina, as máquinas em treinamento, como se fosse a verdadeira, né, organização de aprendizagem, né, que tanto o nosso Peter Senge falava, né, da organização de aprendizagem. A IA é a nossa organização de aprendizagem do Peter Senge, a quinta disciplina. Então, temos aí verdadeiramente a quinta disciplina aplicada ao machine learning. Então, de verdade, a quinta disciplina. Então, o aprendizado supervisionado, o aprendizado ou não supervisionado e o aprendizado por reforço. São 3 tipos, né? Então, o machine learning é um aprendizado supervisionado da OpenAI. Quantas pessoas tem naquele prédio da OpenAI analisando as aprendizagens de máquina e fazendo isso? Na sua organização, você pode ter um especialista avaliando, né, com seus chatbots individuais, únicos, né, especializados, e fazer de uma maneira supervisionada. Ter uma empresa, por exemplo, ter uma startup ou uma deep tech ajudando nesse seu aprendizado supervisionado. Olha que bacana. Uma deep tech parceria, uma mega empresa pode até adquirir uma deep tech ou financiar o projeto, trazer para dentro da sua organização um aprendizado supervisionado. Beleza. Empresas menores não têm um aprendizado supervisionado, então fica realmente ali na expertise, né? Agora, se você utiliza um PMI Infinity, você tem toda a expertise do aprendizado supervisionado do PMI. Então, você não está usando o seu aprendizado supervisionado, mas você está usando, né, um chatbot, né, inteligente de algo supervisionado. Então, ótimo. Então, beleza. Então, indicamos o uso do Infinity, o uso do Piemoto, o uso, né, do Sofia, que é da Microsoft, todos eles de uma maneira muito inteligente. Então, você está não supervisionado, mas, né, o seu fornecedor está com o aprendizado supervisionado. E o aprendizado de reforço, isso é constante, né? Se a gente usou o chatbot, colocamos os prompts ideais aqui no curso, vamos ensinar os prompts ideais para os 49 processos. Você usou o prompt ideal, tal, e melhorou, melhorou. Alguma coisa não deu certo, então aprendizado por reforço vai melhorando de tentativa e erro, mas garanto que rapidamente, como o conhecimento é exponencial, essa fonte de recursos, então o aprendizado por reforço vai ser cada vez menor.
Na continuidade, então, estamos falando de conceitos gerais, mas aplicados à prática. As redes neurais, de onde veio tudo isso? Veio deste conceito de rede neural, né? Esses grandes chat GPTs, etc., OpenAI, Copilot, Gemini e tantos outros, Llama e assim por diante, vamos falar de todos aqui no curso, eles usam as redes neurais, o Deep Learning Neural Network, para melhorar. Né? Então, são combinações que ela faz numa capacidade veloz infinitesimal. Nós, humanos, não conseguimos fazer isso numa capacidade infinitesimal, milhares de interações dessa forma. Ou seja, por que ela escreve? Porque ela sabe o que vem a seguir, que vem dos maiores usos, né, do próximo passo. Então, né, você vai colocando ali casa bonita. Então já tem ideia que a casa é bonita e vai trazer novos acessórios. Ela vai, né, como uma capacidade de máquina, né, ela não vai te trazer você foi uma casa bonita, não vai te trazer uma casa feia, não vai trazer problema de vazamento, não vai trazer nada disso, porque a casa é bonita. Então ele vai por capacidade, né, ele vai fazendo isso de uma maneira interativamente cada vez mais rápida. E quando você dá aquele like no final, gostei do que trouxe, tal, ele fala, puxa, esse é o caminho certo. Ou seja, você está contribuindo para a OpenAI e todos os outros Copilot, Llama, né, Gemini, etc., né, todos eles você está trazendo um positivo, significa que aquele caminho vai ser um caminho reforçado. Ele, né, quando ele fizer, ele vai fazer, puxa, é para cá que eu vou, não vou para lá porque 95% dos usuários falaram que o caminho está certo. Puxa, então ele vai melhorando ali e vai melhorando então essa capacidade, essa rede neural vai ficando cada vez mais rápida e mais inteligente, né? Então esse tempo de aprendizagem vai cada vez ser menor, né, são os neurônios artificiais, então a rede neural é similar à nossa. E aí tem os layers, né, os input layers, que são os prompts, isso é importantíssimo. A gente, né, precisamos caprichar nos input layers dos nossos usos e aplicativos, porque o Hidden Layers, isso é da OpenAI, são deles, eles vão gerar ali, a não ser que você esteja fazendo um programa, fazendo né, um OpenAI, aí não, aí o Hidden Layers também são estudados. Mas no nosso caso prático do dia a dia, o input layer é fundamental. E os output layers são as saídas, também são importantes, e aí a saída você pode usar um template da sua empresa. Você faz todo esse processamento, sai no seu template, sai no seu padrão de portfólio que você quer. Né? Então, tudo isso é muito importante. Se você coloca um input layer muito ruim, certamente vai sair algo ruim. Por isso que alguns falam, a IA não serve para nada. Claro, o seu input layer está ruim, não está legal, você não está tratando, né? Você não está usando chatbots específicos do seu setor, você não está usando os melhores prompts ideais, não está aprendendo com isso. Então, está realmente com um input layer ruim, ele gera lá muito rápido e sai um output ruim. Ou a saída não está adequada para você, se está tendo muito retrabalho. Se você está tendo muito retrabalho, não está saindo o seu relato integrado quase pronto. Então você tem que trabalhar um pouco no seu output layer. E você pode usar o seu output layer na pergunta do input layer. Olha, eu quero que os dados sejam gerados, as respostas, de tal forma, ou preencha o formulário que eu quero, né, de acordo com o seu padrão de qualidade da sua empresa. Então veja que tem muito trabalho para ser feito. E, obviamente, que o gerente de projeto não vai conhecer tudo isso. Então, utilizem de parceiros estratégicos os seus deep techs, as suas startups, ou tragam especialistas ou consultem, né, os seus especialistas para fazer tudo isso. Aí sim você vai estar utilizando o máximo das redes neurais, né, no seu projeto, no seu programa, no seu portfólio. Então, para aprendizado comum, profundo, as camadas de neurônio, isso a OpenAI já faz para a gente, o processamento é complexo, só que é tão rápido e instantâneo que a gente não consegue vislumbrar isso. A gente faz na nossa mente,
e já temos os nossos caminhos pré-escolhidos, e isso é que é o Go Horse. Vamos acabar com essas, né, os nossos paradigmas, os nossos preconceitos. Às vezes o nosso caminho não está adequado e o caminho ideal, mais moderno desse mundo vulcabano e complexo alterou essa sociedade consumidora 5.0, os millennials. Então imagine você, gerente de projeto mais antigo, né, que é importante experiência, querer conhecer o hábito de consumidor aí dos millennials, da nova geração. Isso a IA faz para a gente, e às vezes vamos nos surpreender com as saídas e respostas da IA, e a gente vai falar, será que é isso mesmo? E pode acreditar que se está muito bem feito, toda essa rede está bem arquitetada, etc., vai sair uma resposta inteligente, interessante e que vai te surpreender. E que se você for estudar mais a fundo, você vai chegar à conclusão que está certo. Isso se fizer tudo muito bem, o input layer direito, o hidden layer com empresas especializadas, consultorias, Accenture, né? Tudo isso, a Deloitte, né, KPMG e todas elas, né, EY e todas, certo? Sem defender nenhuma, mas falando, são inteligentes, estão tudo ali no hidden layer. E o seu output, vamos usar o relato integrado para sair o nosso output layer. Já quero que as informações saiam no padrão do nosso relato integrado do nosso ESG. Então vai ser uma coisa interessante, inteligente. Né? Então, o output layer desta forma. Aplicações avançadas, justamente cada vez mais os chatbots estão se desenvolvendo, as linguagens neurais, e sem falar, né, estamos falando aqui então de linguagem, né? Normalmente eu prefiro, o time da Project Mais prefere perguntar em inglês, porque aí você vai numa escala global. E depois da resposta muito bem consolidada, a gente traduz. Ou você pode, já nas últimas fases que você está interagindo com a máquina, então, por favor, faça o meu output layer na Portuguese version. E aí sai lá. Né, já na última iteração. Então, são as dicas que a gente dá, né, a gente usa muito os prompts, todos em inglês, nós vamos mostrar para vocês os prompts, né, e depois que muita interface, interação, e falar, não, agora está perfeito, me mande na Portuguese version. Isso eu acho que é interessante, inteligente, né? Óbvio que os chatbots nacionais vão desenvolver também, mas por enquanto, para ter né, uma garantia que isso tudo é muito novo, para que não tenha alucinações. Às vezes, né, ele não entende lá um linguajar, né? Nós temos muito regionalismo no nosso país, então o pessoal do Sul escreve de uma maneira, do Nordeste de outro, o pessoal do Nordeste não coloca artigo em muitas, antes da frente de substantivo, etc. Assim, isso pode levar a diferenças nas respostas, alucinações e tudo mais. Então, por isso que a gente sempre usa na versão inglesa e depois na versão final o output layer no relato integrado. Obviamente, uma coisa mais simples, estamos falando isso de grande profundidade, né, de processamento complexo. Uma coisa mais simples, você pode escrever na sua versão português que vai sair uma resposta adequada sem alucinação. Então, são as aplicações avançadas. Por que que está tão fácil e se fala tanto então na IA? Por causa dessa linguagem neural. A linguagem da IA ficou muito próxima à linguagem humana. Foi muito feito, muito bem feito, né? Essa rede neural com linguagem, né? Com a transcrição das machines aí, né? Todas essas fases, a language generation, answering question, test classification, e tudo isso está embutido dentro da OpenAI, e aí então é por isso que ficou muito fácil. A linguagem se assemelhou à escrita, então você escreve e sai. Né? Ele traduz isso para a linguagem de máquina. No final, vai chegar lá nos zeros ou uns, né? Que a gente vê lá no Matrix, lá né, no filme da Matriz, 0, 1, lá, linguagem de máquina, vetores, matrizes, né? Em conjunto aí de matriz, de vetor e tal, mas então texto escrito, e não, por que não falar de imagens? Então as imagens também transferidas, né? Um voo de drone
trazendo com GPS, traz milhões de megapixels de imagens que são informações. E esses megapixels no seu voo de drone, reconhecimento de terreno para fazer projeto de terraplenagem. Ele vai trazer, então, milhares de informações, né? E, então, da sua topografia assim por diante, para transformar em linguagem de máquina e fazer pergunta. Às vezes pode contar quantos recursos hídricos nascentes temos nesse nosso projeto. Imagine, né? E aí vai te falar quantas nascentes tem, quais a quantidade de hectares, os recursos hídricos, a população, quanto que está ali naquela região, a concentração urbana, as comunidades, etc., as vias públicas, as vias férreas, as redes. Imagine a quantidade de informação inteligente que traz então um recurso de um voo drone muito bem feito, etc. e tal, no Google Earth, e assim por diante do seu projeto, trazendo informações em imagens, que vai trazer então informação para o decisor de projeto, vai ter ideia dos seus stakeholders, quantas comunidades tem no entorno, vai saber lá as interfaces com CPFL, as companhias de energia, de gás, de água e assim por diante. Em segundos, no seu projeto, você vai sair a sua matriz de stakeholders em informação, o que? Visual para informação de máquina, preenchendo a tua planilha de matriz de stakeholders. E aí você pode perguntar, dado o conhecimento de projetos similares, me identifiquem os principais riscos desse projeto com relação à comunidade. Os riscos sociais do nosso ESG, dado aquele voo de drone, por exemplo, de uma duplicação de uma rodovia existente. Isso tudo é muito rápido, isso é muito inteligente, isso é ESG mais PM mais IA. Imagine a turma do agrobusiness fazendo a mesma coisa e saber então as nascentes dos rios, ou colocar sensores e saber a umidade que está toda a sua lavoura, a sua agricultura, seu agrobusiness, onde que você pode deslocar os seus pivôs de irrigação mais para cá, mais para lá, se movimenta ou não. E aí, levando para o ramo da fertirrigação, né? Como é que está, então, seus sensores de solo, do NPK, do sódio, do potássio e assim por diante. Então, são coisas extraordinárias, né, que podemos fazer com a IA. E aí, então, esse computer vision, tudo isso que nós estamos fazendo, a visão computacional, identificação de imagens, reconhecimento facial, já falamos, no seu canteiro de distribuição de recursos no seu projeto, e a detecção de objetos também do IoT, imagens, vídeos e assim por diante. A inteligência artificial versus a humana, né? Colocamos de propósito, não tem versus, né? Vamos trocar a inteligência artificial mais a inteligência humana, ou, melhor ainda, a inteligência humana exponenciado pela inteligência artificial. Então não tem esse versus, né? Esse versus a gente colocou para falar, puxa, quem é melhor, né? Quem é mais hábil? Quem é mais automático? Quem oferece maior volume? Não, não é quem. Cada um faz a sua parte, a gente soma ou, melhor, exponencia. Então, podemos falar que a inteligência humana exponenciado aí, né, exponencial pela inteligência artificial. Deixamos o 80% para IA trazer os dados e o 20% tomador de decisor, não mais go horse, mas inteligentemente levando isso tudo. Então, não substituir, exponenciar a IA. Né? Não tem versos aí. Então, é a IA, a inteligência humana, a gente é um maestro, né? A gente faz isso. E qual que é a diferença de automação e inteligência humana? A automação ali para o robô repetitivo, ele sempre vai fazer a mesma coisa. Ele não tem uma IA regenerativa, ele tem ali a sua automação. Uma linha de produção, a gente vai usar automação. A IA a gente usa aonde? Para saber o estoque. Aí sim. Né? O robô vai fazer a operação, colocar porta no carro. Pá, 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 pá. É ele mesmo que vai fazer.
né? Tirar a embalagem de um lado para o outro, as caixas de embalagem ali que a gente viu na Klabin, tirar de um lado para o outro. O robô faz muito bem. Agora, a IA, onde que a gente usa? No estoque, nos pedidos dos clientes. Os clientes pedem, a gente já rapidamente ajusta a fábrica, avisa os fornecedores de insumos, de tinta, de tudo mais, na fábrica automobilística de pneus, tal, etc. Qual que é a nova tendência? Então eles já rearranjam, já reajustam. A IA sim, para demanda, para estoque, para velocidade de informação, ajudar na tomada de decisão e a automação no processo repetitivo. Você não vai deixar o robô ficar escolhendo o que ele quer fazer. Ele vai fazer aquilo. Se bem que ele usa um pouco da inteligência do IoT, se a caixa sai um pouco da posição, ele se move também. Então ele tem um IA ali, mas só para aquela operação. Ele não vai tomar decisão, sair da fábrica, sair daquela posição da linha de montagem para outra posição. Isso não. Né? Ele vai só usar a IA ali no seu movimento restrito junto com a automação. Agora a IA vai ajudar a gente a gerenciar a fábrica de uma maneira muito mais rápida, inteligente, né? A gerenciar os nossos projetos de uma maneira, gerenciar o portfólio, não mais go horse dessa maneira. E a IA, onde que está a IA? A palavra IA, inteligência artificial, ela é o todo. Né? Tudo que a gente faz artificialmente com as redes neurais que ensinamos para tomar a decisão é IA. Só que a gente pode ir restringindo, é o que a gente fala, e aí sim é que sai a parte mais inteligente do negócio. IA é para tudo, ou seja, colocar um sensor na ponta lá, né, de uma eólica e falar quanto que está o vento e assim por diante, é uma artificial intelligence, junto com a IoT, né? Isso vai legal. Está lá na ponta da máquina, na eólica, ele vai falar como é que está a condição climática, se vai entrar mais energia, menos energia, é a IA, a inteligência artificial mais genérica, certo? Agora o machine learning, não, daí é mais específico. Então aquele você vai usar ali, né, para aquela movimentação dos seus equipamentos ali, né, do agrobusiness, você vai usar um machine learning. Ó, se eu cortar assim nessa direção, vou ter maior produtividade, se eu cortar da outra, a distância entre os tratores e etc. tal, vai no machine learning. Um deep learning já não, já é mais para o conceito de planejamento do projeto. E aí você vai usar um deep learning. O large language models, mais genérico, mais restritivo. E finalmente a nossa Generative IA, que é o que a gente preconiza aqui no nosso curso, que o PMI Infinity, são os GPTs ali, né? O Generative AI com o GPT mais o PMI Infinity é o nosso Generative AI com o GPT, né? O nosso Sofia da Microsoft, o nosso PMOto. Então, isso é importante. Obviamente, quanto mais deep, quanto mais concentrado, maior são os investimentos em tempo, em recursos financeiros, etc. Mas, né, os problemas são mais complexos para usar no GPT, mas os resultados são fantásticos, são exponenciais. O artifício é inteligente, mais abrangente, é onde um recurso mais rápido, de um menor investimento, as respostas são mais genéricas também. Né? Então, quanto maior. E aí, qual que é o melhor? Não tem o melhor, você vai usar o lugar, a ferramenta certa no local certo. Mais deep learning, mais conhecimento aprofundado, projetos complexos, multidisciplinares, com né, gestão de portfólio, você vai usar o GPT com Generative AI, porque tem projetos espalhados no mundo inteiro, multicomplexos de uma multinacional, um artifício inteligente num sensor lá do solo, você vai usar um AI mais genérico e você vai adentrando, obviamente os investimentos vão aumentando, tanto investimento em tecnologia,
em softwares, em licenças e assim, quanto na equipe, né? A equipe do GPT são pessoas, obviamente, mais treinadas, mais capacitadas, seus valores são maiores, então os investimentos são maiores. Então, apesar do GPT ser pequenininho, é onde tem toda a complexidade de todo o investimento, onde está o seu diferencial competitivo da sua empresa. Você aumentando, você vai para o commodity, né? E você restringindo, você vai para a sua diferencial competitivo, seu projeto diferenciado, seu portfólio ESG. A empresa que quer ter um diferencial competitivo, você vai para o GPT mais fechado, vai usar então, né, os chatbots mais fechados. Você vai abrindo, você vai usando. E isso tudo tem muito estudo. Nós vamos entrar aqui em detalhes. Resolução de problemas completos. Vamos entrar então no nosso GPT Generative AI. Automação mais inteligente. Então veja que tem uma escala e uma escala exponencial do conhecimento e da complexidade também. Óbvio, sempre vamos errar, vai melhorar e melhorando, os primeiros chatbots e os primeiros prompts não serão os melhores, apesar que já temos para gestão de projetos os melhores chatbots e os melhores prompts para você rapidamente escalar e já lá para lá do vermelho da curva, onde realmente você vai agregar valor, agregar conhecimento, menos go horse, mais. Então, à medida que você abre, mais go horse, mais feeling, mais gestão, né, do conhecimento da experiência do GP. Quanto mais restritivo o GPT, melhor, então, o projeto, o portfólio é mais complexo, me ajuda mais na tomada de decisão. E ainda para o final, vamos abrir perguntas e respostas. Tem muitas perguntas e respostas. Os padrões são sistemas normalmente autônomos da IA, mas o seu chatbot pode ser restritivo. Então, né, os veículos são autônomos, porque as ruas são abertas e você tem que produzir em escala. Então, os veículos autônomos são inteligentes, levam a AI embarcada, no momento mais aberto, né? Quando você faz de coisa específica, você vai fechando. Então, seu chatbot, é esse que estamos falando. Temos assistentes de voz, tem até análise de sentimentos faciais, né? Incrivelmente, o que está acontecendo nos recursos humanos, que as primeiras entrevistas de candidatos são feitas, então, através, né, da machine learning, dos robôs e dos AIs, para entrevistar os candidatos, e depois, quando você já está na seleção final, é que a pessoa propriamente dita faz a entrevista final. Você imagina, então, os AIs fazendo entrevista 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, pode então fazer entrevista com todo mundo e classificar as pessoas e ver as expressões faciais, né? Abertura de íris de olho, franzindo testa e etc. Quase que vamos ter que ir blindados ou com uma máscara para fazer uma entrevista num AI, porque ele é mais conhecedor do que um jogador de pôquer, entre aspas, para saber, né? Dependendo, então, você programa um AI para entrevista. Então, toda essa interação humana, e aí você vai saber do seu entrevistado se ele está, né, mais avermelhado, ele pode estar eventualmente, né, não falando uma verdade e assim por diante, ou um espanto, ele põe alguma coisa no currículo que ele não cumpriu, e aí a IA fala, não, aquele ali acho que não está muito bem definido, etc., e assim vai, né? Então imagina tudo isso acontecendo. E o sistema orientado a objetos são blocos, né? Então, muito isso, a linguagem de máquina vai aprendendo e fazendo aprendizado por reforço, orientado a objetos, jogos, otimização de recursos, revolução, a resolução interativa de problemas. E para a parte de consumidor também, então aí partimos então o que a turma do marketing sempre sonhou, etc, tratar consumidor um a um, que é a hiperpersonalização que a IA generativa é capaz de fazer. Você é capaz de fazer uma campanha de marketing generalizada, mas conforme a interação de cada um dos seus consumidores ou grupos de consumidores, você vai mandando, vai fazendo, né, os seus personas.
E isso a gente pode fazer com os stakeholders também do nosso projeto, quem são as pessoas contra a favor do projeto, como é que está a geração millennium, se está contra a favor do nosso projeto, as entidades de classe, as ONGs, os líderes de comunidade, etc., usar a hiperpersonalização da IA generativa para fazer a nossa matriz de stakeholders. Veja quanta coisa interessante. Então vamos abrir para perguntas e respostas, espero que tenham isso foi uma aula genérica, mas já, né? E depois vamos entrar em cada ferramenta dessa no nosso curso, né? Então, esse é o nosso QR Code, 24 horas por dia, 7 dias por semana, um grupo seleto do ESG mais PM mais IA. Então, né, nos convide para palestras, eventos, nos compartilhem nas redes sociais para maior alcance e nos tragam perguntas no nosso Q&A para perguntas e respostas. Então vamos abrir aqui. Eu sou Eduardo César da Project Marks, seu PMO virtual sustentável e inteligente. Até o nosso próximo encontro SGPMIA. Até mais.